Olá, amanhã está no ar, comece o dia com muita disposição. Hoje é segunda e nada melhor do que iniciar a semana falando de trabalho. Quem é bom em alguma coisa sabe quanto o treinamento é importante para conquistar resultados. Se você pensa em ter sucesso em alguma profissão, comece como trainee. Além de ganhar experiência, dá para descobrir se a profissão é do jeito que você imaginava. E tem estudante que não vê a hora de se formar, para começar a trabalhar. Mas sabe de uma coisa? Durante o curso já dá para ir testando os conhecimentos e ganhando experiência. Nós vamos mostrar uma iniciativa muito legal com esse perfil. E também a informática ao alcance de quem nunca pensou que fosse se tornar um internauta de carteirinha. 29 de agosto de 2011 é amanhã. Bom dia! Já notou que o primeiro dia da semana também é o primeiro que vem à cabeça da gente quando o assunto é emprego? Aqui no É Manhã não é diferente. Segunda-feira é dia de ir à luta. Vamos conversar sobre oportunidades que podem abrir as portas para uma carreira. Já ouviu falar das vagas para trainees? Elas são muito disputadas, hein? Não é à toa. Tanto que a dedicação é um dos principais quesitos para quem quer participar destes processos de seleção. Olha só! Depois da faculdade, o sonho de qualquer recém-formado é aquele empregão, com um salário poupudo, os melhores benefícios e, claro, plano de carreira. Se a empresa ainda possibilitar a ascensão rápida, aí pronto. Essas chances não dão sopa por aí não, mas existem. Os processos de trainee são um jeito de conquistar uma vaga dessas. Eu acho que a pessoa, quando sai da faculdade, ela procura uma empresa que ofereça as condições de crescimento para ela. Essa é uma das características do jovem. Só que para passar num processo de seleção desses é preciso estar bem preparado. Nesta indústria de perfumaria e cosméticos na Grande Curitiba, a seleção de trainee é super concorrida. Para se ter uma ideia, no último processo, agora em março, 23 mil profissionais se candidataram às 24 vagas oferecidas pelo grupo. O Luiz já enfrentou essa concorrência feroz. Encarou 10 mil candidatos para 11 vagas, quase 1.000 concorrentes por vaga. E ele venceu, foi um dos raros selecionados. E o primeiro desafio dentro do grupo era se sair bem no programa de 18 meses. Eu recebi um projeto logo no início, que era de minha responsabilidade, no desenvolvimento desse projeto. E uma carga de treinamentos muito grande também durante esses 18 meses, alinhamentos constantes com gestores, executivos da empresa, um mentor também sempre disponível para qualquer tipo de dúvida em termos de crescimento profissional. O diretor organizacional do grupo conta que para a empresa a seleção de trainee também é uma mão na roda. O programa leva para dentro da corporação novos talentos. O nosso processo sucessório, ele cuida das posições de liderança, mas depois que eu supro essas posições de liderança, eu preciso ter pessoas no meio da pirâmide que sustentem o crescimento da organização. E aí é que o programa de trainee se encaixa perfeitamente. Exatamente. Até agora, a empresa acertou 100% nos profissionais que contratou pelo programa de trainee. A alternativa tem garantido mais inovação e, por consequência, a expansão do grupo. O segredo desse sucesso é o que falamos lá atrás: preparo dos candidatos. O Luiz, por exemplo, é poliglota, fala 4 línguas além do português. Estudou sobre a empresa e a escolheu justamente porque se identificou com os valores da corporação. No grupo em que ele e o Rogério trabalham, essa afinidade com a missão da empresa conta bastante. O que é importante mesmo é que eles tenham essa aderência aos valores e que sejam bem formados. Isso já é a maior parte do processo seletivo.
O projeto do Luiz, lembra? Foi um exemplo de parceria bem-sucedida. A iniciativa deu tão certo que gerou lucro para a empresa, garantiu a permanência e a promoção dele no grupo. O engenheiro passou de trainee direto para comprador sênior. Pulou pelo menos 2 degraus no plano de carreira da empresa. E pergunte se ele quer parar por aí. Com certeza eu gostaria de crescer, chegar numa posição uma posição bem estratégica, como executivo da empresa para os próximos anos. Né? E aqui no estúdio nós vamos conversar mais sobre a diferença que essas oportunidades fazem na vida profissional com a coordenadora do PUC Talentos, Daniela Foster. Bem-vinda, Daniela. Tudo bom? Bem? Bem-vinda. Vamos Obrigada. sentar, por favor. Pode se sentar na cadeira rosa. A gente viu na matéria ali que dá para garimpar ótimos talentos durante estes treinamentos. É isso mesmo? Na prática é assim que funciona? É assim que funciona. Nós temos muitas empresas que hoje conseguem os talentos a partir do programa Trainee, que é um programa extremamente competitivo externamente para os candidatos, mas é um programa que possibilita à organização desenvolver pessoas de uma forma mais objetiva, mais diretiva, de acordo com os seus futuros, né, de desenvolvimentos internos, e que a empresa veja no candidato, naquele trainee que foi contratado, a possibilidade de se tornar alguém, um executivo, um diretor, alguém mais forte dentro da organização. Há vários modelos desse treinamento, isso varia de empresa para empresa. Como isso funciona em linhas gerais? Na verdade, a gente tem o programa Trainee formal, o programa Trainee padronizado, que nós conhecemos, onde o candidato ele fica durante praticamente 1 ano em processo seletivo, e após esse período, que é bem desgastante, é bem complicado para o candidato que participa, ele tem o ingresso na organização. Ele permanece durante 1 ano e meio a 2 anos após contratado como trainee, desenvolvendo algumas capacidades, alguns conhecimentos que são compatíveis com os que a organização gostaria que fossem desenvolvidos. Após esse período, ele pode ser efetivado numa posição que a empresa tem o interesse em. Pode ser um cargo, de repente, de gerente, de coordenador, ou até mesmo um cargo de analista que ele tenha futuramente, né, algum tipo de promoção mais rápida. Esse seria o tradicional. Mas nós temos também um programa que seria um programa não tradicional, que algumas empresas vêm utilizando, que seria capacitar antes os candidatos. Então, os candidatos passam por um treinamento durante 6 meses, 3 meses, às vezes pode ser 1 ano. E nesse treinamento, eles já percebem quais seriam os potenciais, quem são os melhores, quem está se sobressaindo dentro desse processo de capacitação. Fazendo isso, você não investe, a empresa tem um investimento mais baixo, e o candidato ele vai se preparando, não significa que ele está perdendo o tempo dele, né? Ele está adquirindo de qualquer forma competência. Se não for naquele momento que ele vai ser contratado, ele pode ter uma chance maior num segundo momento em outra organização. Tem que encarar dessa forma também. Tem que encarar dessa forma também. Tem que estar também. disposto a ralar para conquistar o emprego, mas não é garantido. Não é garantido, porque pode não dar certo. Inclusive, o próprio programa Trainee, na reportagem, mostrou que a empresa, né, entrevistada, ela teve um excelente aproveitamento. 100% dos candidatos foram aproveitados, efetivados dentro da organização. Mas isso não é uma realidade em todos os locais. E aí o nosso entrevistado disse que cansou bastante, né? Foi bastante cansativo. Bastante, é bem cansativo. Por isso que a gente oferece o nosso curso preparatório para programas trainee, aonde o candidato, ele já desde o início, ele começa a perceber quais seriam os pré-requisitos, como que ele pode se preparar para conseguir uma vaga de trainee. Basicamente, ninguém tem uma varinha mágica que vai mostrar para aquele candidato, né, todos os truques, como que ele vai magicamente chegar nesse local. Mas o que nós mostramos qual é o esforço, que tipo de habilidades, que tipo de conhecimentos ele precisa adquirir. Normalmente a gente faz isso falando um pouquinho sobre o processo, quais são as etapas,
Então, nós sabemos que tem o raciocínio, a parte de comunicação, português, inglês. Tem também algumas provas de conhecimentos gerais, então tem que ler bastante, tem que estar informado sobre tudo. E o que nós percebemos é que o candidato muitas vezes não tem um autoconhecimento interessante sobre o que ele quer, afinal, com o programa Trainee. Por que o programa Trainee? Então, a gente desenvolve todas essas questões durante o preparatório para que quando ele chegue à seleção propriamente dita, que ele saiba exatamente o que ele vai encontrar. E de tudo isso, o que mais pesa para que ele se destaque? Bom, tem alguns elementos. O primeiro, eu acho que são as escolhas dele ao longo da graduação. Qual foi o esforço que ele fez durante toda a sua graduação para aprender um outro idioma, para ter experiência de estágio, para buscar conhecimentos de intercâmbio, por exemplo, experiências internacionais, o que ele fez a mais da graduação. Hoje, o aluno pensa que só a graduação é garantia para ele ingressar no programa Trainee, mas isso não é uma verdade. Então, até o estágio que ele escolheu pode fazer diferença, pode ser um motivo de destaque. A empresa que ele escolheu e até mesmo o que ele fez durante esse estágio. Essa é uma situação. A outra situação pega muito a questão comportamental, né? O quanto que você vai conseguir lá na dinâmica de grupo, na entrevista, suportar aquela pressão do momento. E o que você, na verdade, precisa fazer para se tornar um destaque dentro do processo. Então, na entrevista apareceu algo sobre valores, que o candidato ele tem que estar alinhado aos valores da organização. E, na verdade, numa dinâmica de grupo, numa entrevista, o que a gente quer saber do candidato? Se ele está ou não alinhado com os meus objetivos. Se isso é realmente verdade. Verdade. Se ele está ali porque ele quer mesmo, porque tem aquele perfil, né? Perfeito, perfeito. E é por isso que se ele não se conhece, se ele não sabe por que ele está ali, se ele está, porque de repente alguém diz para ele que é muito legal, que é uma forma muito interessante dele ingressar no mercado, que o salário é bom, que as perspectivas profissionais são maravilhosas, mas ele acredita nisso, é isso que realmente ele quer, ele tem essa determinação, né, de conduzir esse processo durante 1 ano e meio, de suportar todas as dificuldades. Então isso é uma questão que ele mesmo tem que descobrir e ele tem que fazer isso de uma forma que o entrevistador acredite nele. Então só contar uma historinha não vai convencer. Tá certo, obrigada pela sua participação, Daniela. Nós colocamos os seus contatos para quem quiser tirar alguma dúvida e participar, estou à disposição, né? Com certeza. Né? Eu estou no PUC Talentos. O PUC Talentos é uma área de empregabilidade, então eu estou à disposição de todos. Se quiserem me procurar, por favor. Obrigada, Daniela Foster, que conversou com a gente aqui no É Manhã. E no próximo bloco você vai ver que a criatividade tem tudo a ver com estudantes que buscam experiência no mundo do trabalho. Siga com a gente, amanhã volta num piscar de olhos.